Então, pessoal, vamos trabalhar agora nesse vídeo, que é o nosso terceiro vídeo sobre o tema de polinômios, com a página 14, onde fala sobre formas fatoradas de equações polinomiais de segundo, terceiro e quarto graus, tá? Aqui, na verdade, o que mais vai interessar, que resume de uma forma assim, bem legal, que vocês vão entender de uma maneira bem mais rápida, é essa parte aqui, ó. Deixa eu passar aqui para a gente poder ver. Aqui, ó, na página 17. Tá falando assim. E também que se essa equação tiver como raízes R1, R2 e R3, ela pode ser fatorada e escrita na forma. Então, aqui, como a gente está falando de forma fatorada, tá? Então, se a gente pensar numa equação de terceiro grau, nós teremos três raízes: a raiz 1, a 2 e a 3, tá? Quando eu falo na forma fatorada de uma equação de terceiro grau, eu vou ter isso aqui: x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz vezes x menos a terceira raiz. Tá? Então, a forma fatorada nada mais é que essa que está aqui, tá? Na página 17. Só que essa é a forma fatorada para a equação de terceiro grau. Se eu tiver uma equação de quarto grau, eu vou acrescentar mais um parênteses aqui à frente, ó. Aí vai ficar x menos R4, tá? Aí tem uma outra maneira da gente observar essa questão, aqui também na página 17. Efetuando as multiplicações indicadas e ordenando os resultados, obtemos a forma equivalente. Então, nós podemos ter essa forma fatorada que está aqui acima, ou uma forma equivalente a ela, que é essa que está aqui abaixo, tá? Aqui, o que é que tudo isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, eu tenho x à terceira, então aqui eu vou considerar que o primeiro elemento aqui da equação, que seria o a, ele vale 1, tá? Aí, como que eu faço? Eu vou ter a primeira raiz mais a segunda raiz mais a terceira raiz. Quando eu fizer a soma dessas três raízes, eu vou ter o chamado S1, tá? Que é a primeira soma. E esse número, ele vai acompanhar quem? Ele vai acompanhar x ao quadrado, tá? Aí aqui, se eu tiver a primeira raiz positiva, a segunda e a terceira também, esse meu resultado ele vai ficar negativo, porque ele já vem aqui, ó, com o negativo da fórmula, tá? Se esse meu resultado aqui ficar negativo, aí quando eu fizer menos do resultado com menos aqui da regrinha, vai dar mais, tá? Bom, aí aqui vamos ver o outro, ó. A segunda soma. A segunda soma nada mais é que a multiplicação das duas raízes. Eu tenho R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3. Quando eu fizer este cálculo aqui, ele vai ser um número que vai acompanhar o x. E aqui a gente chama de S2, que é a soma 2, tá? É a soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas. Agora vem o próximo, que é o produto. O que é o produto? É eu multiplicar R1 vezes R2 vezes R3. Tá? Então, aqui abaixo, ó, tá até explicando. Onde S1 é igual a R1 mais R2 mais R3 é a soma das raízes, que é o primeiro elemento aqui, ó, que acompanha x ao quadrado, tá? Aí S2, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R1 vezes R3, ou R2 vezes R3. É a soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas. E P, que é este P aqui, que é o produto, R1 vezes R2 vezes R3. É a soma dos produtos das raízes tomadas 3 a 3, ou seja, é o produto das raízes. Bom, parece ser bem complicado, mas vocês vão ver que na prática não é tão complicado assim. Tá? É que aqui ele está trabalhando com letras e números, então parece um pouco confuso. Tá? Então, vamos ver isso aqui na prática.
aplicado no exercício. Tá? Então, isso aqui, esse resuminho aqui, é bom que vocês destaquem na página 17 do caderno do aluno. Se for possível, é bom até que vocês identifiquem aqui, risquem com outra cor, grifem, tá? Porque é o que vocês vão utilizar bastante aqui para esses exercícios. Lembrando que isso aqui, a gente está falando de um polinômio de grau 3, tá? Quando a gente fala de grau 4, aí vai acrescentar mais uma outra soma aqui, ó, tá? Aí seria S1, S2, S3 e depois o P, tá? Mas vamos ver primeiro esse aí de grau 3 para não complicar mais do que já está complicado, né? Então vamos voltar lá no começo, tá? Da página. Deixa eu ver qual página que nós tínhamos parado. Estávamos na página entre a página 14 e a página 15. Tá? Então, aqui, ó, tudo começou aqui, tá? Na forma fatorada de equações polinomiais. Então, aqui ele vai estar explicando, é bom que depois vocês façam a leitura, mas aqui a gente já acabou vendo, tá? De uma forma mais assim, mais sintetizada, tá? Tudo que ele tá falando. Então, vamos ver aqui, ó, esse exemplo que ele colocou. Ele fala assim, ó, por exemplo, se uma equação polinomial de grau 3 tiver como raízes 2, 3 e 5, então ela poderá ser escrita na forma, olha só a forma fatorada dela, ó, tá? Então aqui é uma equação polinomial e ele já deu as raízes, né? As raízes é 2, 3 e 5. Então o que é que eu faço? Eu substituo, ó. Aqui era onde estava o R1. Eu troco por 2, aqui era o R2 e aqui era o R3. Eu só troco as letras pelos números. E aí tá a forma fatorada do polinômio, tá? Não precisa fazer cálculo nenhum. É só trocar as letras pelos números. Aí ele está falando que ao efetuarmos as multiplicações, obtemos. Aí aqui, como é que foi obtido esse polinômio? Foi feita a multiplicação x vezes x, x vezes 3, 2 vezes x e 2 vezes 3. Tá? Toda aquela multiplicação que você já conhece, que é aplicar a distributiva da multiplicação. Tá? Aí ele aplicou, mas ele já deu aqui tudo resolvido, tá? Não deu passo a passo. Nós também não iremos fazer aqui o passo a passo, porque tem uma outra maneira de fazer, sem ser fazer assim, aplicando a distributiva x vezes x, x vezes 3, x vezes 2 e 2 vezes 3, tá? E depois pegar o resultado disso aqui e multiplicar por x menos 5. Então, não precisa aplicar a distributiva. Aqui, uma outra forma de fazer é assim, ó. Podemos notar que S1 não é a soma das raízes. Então, eu faço 2 mais 3 mais 5, que são as raízes, ó. Então, eu já achei o S1. O S1 é 10, que é esse 10 aqui, ó, que acompanha x ao quadrado. Aí, S2, quem é o S2? É a multiplicação das raízes, é 2 a 2. Então, vai ser R1 vezes R2, R1 vezes R3 e R3 vezes, ou R2 vezes R3. Tá? Então, aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15. Quando você fizer a soma, vai dar 31. 31 acompanha x. E o último, tá? Que é o S3 aqui, tá? Aqui na verdade, não deveria ser S3, porque como ele é uma equação de terceiro grau, ele só vai ter S1 e S2. Aqui é o P, tá? Então, aqui tem um erro, ó. Tá? Então, aqui é P. O P, o que que é? 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 30. Então, já achamos aqui o termo independente, que é 30. Então, esse polinômio, ele foi encontrado utilizando esses cálculozinhos aqui, ó. Tá? R1, R2, R3, S2. E aqui, ó, também, esse S3 não é S3, é P, tá? Que é o produto. Bom, aí o que acontece? Ao invés de aplicar distributiva,
você utiliza essas regrinhas aqui que está aqui acima, ó. A soma das raízes, a soma dos produtos das raízes e a soma dos produtos das raízes tomadas 3 a 3, tá? Bom, aí o que acontece aqui? Terminou de fazer os cálculos, você só joga na fórmula, tá? Da soma, vai ser soma, soma e produto. Sempre é desse jeito. Soma, soma e produto, tá? Bom, vamos ver uma que a gente possa estar fazendo, ó. Aqui tá explicando a de quarto grau, tá? Então, aqui nessa de quarto grau, você vai ter que destacar essa parte, ó, S1, S2, S3 e S4. Esse S4 aqui seria o produto, tá? Então, aqui você vai ter que destacar essa parte. Quando aparecer de quarto grau, você vai utilizar essa parte aqui. Vamos ver lá a questão da atividade 2. Vamos tentar colocar em prática agora tudo isso que foi falado. Ó, atividade 2 fala assim: levando em consideração os apontamentos anteriormente descritos e considerando o quadro de soma e produto das raízes para equações polinomiais de graus maiores que 2, responda. Letra A. Escreva na forma fatorada uma equação de terceiro grau com raízes m, p e q. Tá? Então, a gente tem que lembrar, se o polinômio é de terceiro grau, ele vai ter 3 raízes. Aqui ele está mandando chamar uma de m, outra de p e outra de q. Então, como que eu faço para fazer a forma fatorada? São 3 parênteses. Tá? Sempre começa com x. X, x e x. Sempre vai ter menos, menos, menos e menos. Como as raízes ele está falando para eu chamar de m, p e q, então a primeira raiz aqui do parênteses é m, no segundo parênteses é p, no terceiro parênteses é q. E aí acabou. Tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Então essa é a forma fatorada. É a parte mais prática que tem, a forma fatorada. Agora, letra B. Escreva na forma fatorada a equação de terceiro grau com raízes 2, 3 e 4. Você vai fazer a mesma coisa aqui que eu fiz na letra A. Só que ao invés de usar M, P e Q, você vai colocar 2, 3 e 4. E aí terminou, tá? Terminou a letra C. Letra D, ou letra B, né? Agora é a letra C. Desenvolva a equação do item anterior aplicando a propriedade distributiva e identifique a soma e o produto das raízes na equação final. Bom, aqui ele pede para aplicar a propriedade distributiva, tá? Então, aqui o que eu fiz, ó, eu montei ela aqui abaixo para a gente poder ver a aplicação da propriedade. Então, isso que está aqui abaixo, que eu vou falar agora, é a resposta da letra C, tá? Que não cabe aqui, que o espaço é pouco, eu fiz aqui abaixo. Então, olha o que eu tenho. Desenvolva a equação do item anterior. Qual é o item anterior? A letra B. Na letra B, o que é que ele pede? A forma fatorada da equação. Então, vai ser x menos 2 vezes x menos 3 vezes x menos 4. Até aqui é a forma fatorada. Agora, ele quer que aplique a propriedade distributiva. Então, o que é que eu faço? X vezes x, que dá x ao quadrado. X vezes menos 3, que dá menos 3x. Menos 2 vezes x, que dá menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, que dá mais 6, tá? Então, já apliquei a distributiva da multiplicação aqui. Aí, agora, eu tenho que aplicar com o outro, a outra parte, tá? Só que antes de aplicar com a outra parte, eu primeiro vou dar uma arrumadinha aqui, ó. O que é dar uma arrumadinha? É juntar os termos semelhantes, tá? Então, eu tenho menos 3x com menos 2x, que são semelhantes. Então, eu vou organizar, ó. Vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Aí, agora, eu aplico a distributiva de novo. Aqui faltou um parênteses, tá?
Então, aqui eu teria que colocar um parênteses, ó. Deixa eu já colocar. Parênteses aqui e aqui. Aí, aqui vamos aplicar a distributiva. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado vezes x, que dá x à terceira. Aí, x ao quadrado vezes menos 4, que dá menos 4x ao quadrado. Agora, o 5. Menos 5x vezes x dá menos 5x ao quadrado. Menos 5x vezes menos 4 dá mais 20x. Agora, a questão do 6. 6 vezes x dá 6x. E 6 vezes menos 4 dá menos 24, tá? Bom, e aqui o que é que a gente faz? Dá uma organizada para agrupar os semelhantes, tá? X à terceira eu não tenho ninguém semelhante a ele, então só fiz a repetição. Menos 4x com menos 5x ao quadrado dá para juntar, então ficou menos 9x ao quadrado. 20x com 6x dá para juntar, que dá 26x, e o menos 24, que é o termo dependente. Com isso, eu acabei de aplicar a propriedade distributiva, tá? E já organizei aqui o polinômio. Já finalizei, não tem mais como eu agrupar ninguém, porque todos os termos são diferentes, ó. Esse está a terceira, esse está ao quadrado, esse está a primeira e esse é o independente. Então, terminei aqui o que ele pediu, ó. Desenvolva a equação do item anterior, aplicando a propriedade distributiva e identifique a soma e o produto das raízes na equação final, tá? Então, aqui eu tenho a soma, aqui é 9, aqui a soma é 26 e aqui o produto é 24, tá? Bom, fiz dessa forma, mas eu poderia ter feito dessa forma aqui, ó. Dessa maneira aqui. Mas por que eu tive que fazer dessa maneira aqui acima? Porque ele pediu para eu aplicar a propriedade distributiva, tá? Aqui, fazendo dessa forma, eu não estaria aplicando a propriedade distributiva, mas eu chegaria no mesmo caminho, no mesmo resultado, tá? O caminho é diferente, o resultado é o mesmo. Então, aqui o que acontece, ó. Vamos ver. Aplicando lá a questão da regrinha da soma do produto do polinômio, tá? Que seria somar as três primeiras raízes. Então, seria 2 mais 3 mais 4, que vai dar 9. Aí, depois, multiplicar. Multiplico R1 com R2, R1 com R3 e R2 com R3. Então, vai ficar 2 vezes 3, 2 vezes 4 e 3 vezes 4, que vai dar 26. E a última aqui, ó, que é o produto das raízes. R1 vezes R2 vezes R3, que vai dar 2 vezes 3 vezes 4, que vai dar 24, tá? Então, eu cheguei no mesmo resultado, ó, se vocês observarem, x à terceira menos 9x ao quadrado mais 26x menos 24. Cheguei no mesmo resultado, só que por outro caminho, utilizando o S1, que seria esse aqui é o S2 e esse aqui é o produto, tá? Então, soma, soma e produto. E daí eu chego na mesma coisa. Aí ele está perguntando aqui na letra D como foi descrito anteriormente, uma equação polinomial de terceiro grau pode ser escrita da seguinte maneira, tá? Então, essa aqui é a maneira, uma outra maneira de descrever uma equação polinomial de terceiro grau, tá? Essa maneira aqui eu não tinha mostrado ainda para vocês. Então, aqui considerando que o A seja 1, então vai ficar o valor do B dividido para 1, o valor do C dividido para 1 e o valor do D dividido para 1, que no final das contas não vai fazer muita diferença, né, ter esse A aqui abaixo, mas é uma outra forma de representar. Retome a equação do item C e responda quanto é nesta equação. Bom, a gente já sabe que A vale 1. Como é que eu sei que A vale 1? Porque aqui, ó, x à terceira tá sozinho, ó, tá? Então, se aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1, o que é que vai acontecer? Vai ficar 9 dividido para 1, 26 dividido para 1
e 24 dividido para 1, que vai dar o próprio resultado que já está aqui. Só que quando eu trabalho com a questão de soma de produto, tá? Então, daí eu vou ter que pegar o sinal, ó. Menos 9, tá? Que é o sinalzinho lá da fórmula. Então, ficou menos 9 e menos 24. Que sempre vai ser um assim, ó. Um positivo, um negativo. Um positivo, um negativo. Tá? Então, sempre quando você for fazer por essa regrinha aqui de soma de produto, começa com positivo, o próximo é negativo. Aí depois um é positivo, o outro é negativo. Considerando que as raízes sejam todas positivas, tá? Se eu tiver alguma raiz negativa aqui, aí já vai mudar o resultado final. Bom, gente, então, dessa questão, tá? Dessa atividade 2 aqui, era só isso. Tá? Então aqui eu fiz das duas maneiras, só para vocês verem que a gente chega no mesmo resultado, tá? E da onde é que saiu esse menos aqui e esse menos aqui? É da regrinha, tá? Então, quando eu aplico a propriedade distributiva, ele já sai com sinais, tá? De menos. Quando eu não aplico, aí eu tenho que lembrar que sempre vai ser, começa positivo, o próximo negativo. O outro positivo, o próximo negativo, tá? Bom, aí acabamos esse vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou tratar da questão da 3 em diante, tá? Então até a próxima.